Resumo do livro Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas de Dale Carnegie, capítulo 1. Se quiser tirar mel, não chute a colmeia. Antes de começarmos, já aproveita e se inscreve no canal Livrissimo para não perder nenhum resumo de livros que pode transformar sua forma de pensar e agir. Agora sim, vamos mergulhar no primeiro princípio de Dale Carnegie. Carnegie abre o livro com uma lição simples, mas poderosa. Criticar, condenar ou reclamar raramente gera resultados positivos. Quando você critica alguém, a reação natural é de defesa, ressentimento ou até raiva. Em vez de mudar, a pessoa se fecha. É como tentar ensinar alguém a dirigir gritando com ela. O medo e a vergonha tomam conta, e o aprendizado não acontece. Ele ilustra isso com histórias reais, como a de Bob Hoover, piloto que, após quase sofrer um acidente por erro de um mecânico, escolheu não criticá-lo, mas apoiá-lo. O resultado foi que o mecânico se comprometeu ainda mais a nunca repetir o erro. A lição é clara. A crítica destrói, mas a compreensão constrói. No cotidiano, isso é muito visível. Pense em um chefe que só aponta falhas. A equipe não melhora, apenas se sente desmotivada. Agora pense em um líder que, em vez de criticar, busca entender e orientar. Esse sim consegue resultados. O mesmo vale para relacionamentos pessoais. Criticar constantemente um amigo ou parceiro só gera distância. Mostrar empatia e compreensão aproxima. Carnegie nos provoca a refletir. Quantas vezes você já criticou alguém esperando mudança, mas só conseguiu resistência? E quantas vezes alguém acreditou em você, mesmo após o erro, e isso te motivou a melhorar? Esse primeiro capítulo nos ensina que, se quisermos realmente influenciar pessoas, precisamos abandonar a crítica e adotar a compreensão. O caminho para conquistar corações e mentes não é apontar falhas, mas inspirar confiança. Capítulo 2. O grande segredo para lidar com pessoas. Dale Carnegie revela aqui um dos maiores segredos do comportamento humano: o desejo de se sentir importante. Segundo ele, essa é uma das necessidades mais profundas de qualquer pessoa. Mais do que dinheiro, mais do que status, o que realmente move os seres humanos é a sensação de valor, de reconhecimento. Ele mostra que esse desejo se manifesta de várias formas. Alguns buscam importância através da fé, outros através da riqueza, outros ainda pelo poder ou pela fama. Mas, no fundo, todos querem ser reconhecidos e valorizados. É como no ambiente de trabalho. Muitas vezes, um elogio sincero vale mais do que um aumento de salário, porque toca diretamente na autoestima da pessoa. Carnegie alerta que a chave para lidar bem com as pessoas é aprender a dar esse reconhecimento de forma genuína. Não se trata de bajulação ou falsidade, mas de um apreço verdadeiro. Quando você demonstra interesse real e valoriza o que o outro faz, cria uma conexão poderosa. No cotidiano, isso pode ser tão simples quanto agradecer de verdade a alguém que te ajudou, ou reconhecer o esforço de um colega em um projeto. Ele provoca uma reflexão importante. Quantas vezes você já se sentiu desmotivado porque ninguém reconheceu seu esforço? E quantas vezes um simples elogio mudou completamente o seu dia? Esse capítulo nos ensina que, se quisermos conquistar pessoas, precisamos aprender a valorizar e reconhecer sua importância. O segredo não está em criticar ou exigir, mas em despertar no outro a sensação de que ele é visto, ouvido e valorizado. Capítulo 3. Quem consegue fazer isso tem o mundo consigo. Neste capítulo, Dale Carnegie apresenta um princípio fundamental: desperte na outra pessoa um desejo intenso. Em outras palavras, se você quer influenciar alguém, precisa mostrar como aquilo que você propõe atende aos interesses dela, não apenas aos seus. Carnegie explica que a maioria das pessoas comete o erro de falar apenas sobre o que elas querem. Mas a chave para conquistar e influenciar está em inverter a lógica. Pensar primeiro no que o outro deseja. É como em uma negociação de vendas. O vendedor que fala só sobre as qualidades do produto pode até impressionar, mas o que realmente convence é quando ele mostra como aquele produto resolve um problema específico do cliente. Ele dá exemplos práticos, como o de um publicitário que, em vez de anunciar temos as melhores sementes, dizia essas sementes vão fazer sua plantação render mais. A diferença é sutil, mas poderosa. Não se trata do que o vendedor oferece, mas do que o comprador ganha.
No cotidiano, isso é visível em qualquer relação. Pense em um pedido no trabalho. Se você diz preciso que você faça isso por mim, a chance de resistência é grande. Mas se você mostra como a tarefa vai beneficiar a equipe ou facilitar o trabalho da outra pessoa, a colaboração surge naturalmente. Carnegie nos provoca a refletir. Quantas vezes você já tentou convencer alguém falando apenas dos seus interesses? E quantas vezes conseguiu resultados melhores quando mostrou como aquilo também beneficiava o outro? Esse capítulo nos ensina que a verdadeira influência não está em impor vontades, mas em alinhar desejos. Quem consegue despertar no outro a vontade de agir, tem o mundo consigo. Quem não consegue, caminha sozinho. Resumo do livro Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas de Dale Carnegie, capítulo 4. Faça isso e será bem-vindo em qualquer lugar. Aqui começa a segunda parte do livro, onde Carnegie apresenta 6 maneiras de fazer as pessoas gostarem de você. E o primeiro princípio é simples, mas poderoso. *** Demonstre interesse genuíno pelos outros. ***. Carnegie explica que todos nós temos uma necessidade profunda de sermos reconhecidos e valorizados. Quando alguém demonstra interesse real por nós, sentimos uma conexão imediata. É como quando você encontra alguém que lembra do seu nome, pergunta sobre sua família ou se interessa pelo que você gosta. Essa pessoa automaticamente se torna mais simpática aos seus olhos. Ele reforça que esse interesse precisa ser verdadeiro. Não adianta fingir ou usar isso como técnica fria, porque as pessoas percebem. O segredo está em cultivar uma curiosidade sincera sobre os outros. No cotidiano, isso pode ser tão simples quanto perguntar a um colega de trabalho sobre um hobby, ou lembrar de um detalhe que ele comentou em uma conversa anterior. Carnegie provoca: se você quer ser interessante, seja interessado. Em vez de tentar impressionar falando de si mesmo, ouça mais, pergunte mais, valorize mais. É assim que você cria laços duradouros. Esse capítulo nos ensina que a chave para ser bem-vindo em qualquer lugar não é brilhar sozinho, mas iluminar os outros com atenção e interesse genuíno. Capítulo 5. Uma maneira simples de causar uma boa impressão. Neste capítulo, Dale Carnegie apresenta um princípio que parece óbvio, mas que muitas vezes esquecemos. ***, um sorriso é a forma mais simples e poderosa de causar uma boa impressão. ***. Ele explica que o sorriso é uma linguagem universal. Não importa o idioma, a cultura ou a idade, um sorriso transmite simpatia, abertura e receptividade. É como um cartão de visita silencioso que diz: estou feliz em estar aqui com você. Carnegie reforça que o sorriso precisa ser genuíno. Um sorriso falso é facilmente percebido e pode gerar desconfiança. Mas quando vem de dentro, ele cria uma conexão imediata. No cotidiano, pense em como é diferente ser atendido em uma loja por alguém que sorri de verdade, em comparação com alguém que parece estar de mau humor. A experiência muda completamente. Ele provoca uma reflexão. Muitas vezes, passamos tanto tempo preocupados em parecer inteligentes, interessantes ou importantes, que esquecemos do básico: ser agradáveis. Um sorriso sincero abre portas que nenhuma argumentação complexa conseguiria abrir. Esse capítulo nos ensina que, se quisermos conquistar simpatia e criar boas relações, precisamos lembrar do poder de um gesto simples. O sorriso é a chave que pode transformar encontros comuns em oportunidades de conexão. Capítulo 6. Se você não fizer isso, estará se metendo em apuros. Neste capítulo, Dale Carnegie apresenta um princípio essencial. Lembre-se sempre do nome das pessoas. Para ele, o nome de uma pessoa é o som mais doce e importante em qualquer idioma. Carnegie explica que lembrar e usar o nome de alguém é uma forma poderosa de reconhecimento. Quando você chama alguém pelo nome, transmite respeito, atenção e consideração. É como dizer: você é importante o suficiente para que eu me lembre de quem você é. Ele mostra que esquecer ou ignorar o nome de alguém pode soar como desinteresse ou até desdém. No cotidiano, pense em como você se sente quando alguém lembra do seu nome em uma reunião ou evento. É um detalhe simples, mas que gera conexão imediata. Por outro lado, quando alguém esquece ou erra seu nome repetidamente, a sensação é de que você não tem relevância. Carnegie provoca uma reflexão.
Muitas vezes, gastamos energia tentando impressionar com grandes gestos, mas esquecemos do básico: tratar cada pessoa como única. E o nome é a chave para isso. Esse capítulo nos ensina que, se quisermos conquistar simpatia e respeito, precisamos cultivar o hábito de lembrar e usar os nomes das pessoas. É um gesto pequeno, mas com impacto enorme nas relações. Capítulo 7. Uma maneira fácil de se tornar um bom conversador. Neste capítulo, Dale Carnegie revela um segredo simples. Para ser um bom conversador, você não precisa falar muito. Precisa saber ouvir ***. As pessoas adoram falar de si mesmas, de suas experiências, de suas conquistas e até de seus problemas. Quando encontram alguém que realmente escuta com interesse, sentem-se valorizadas e criam uma conexão imediata. Carnegie explica que ouvir com atenção é mais do que ficar em silêncio enquanto o outro fala. É demonstrar interesse genuíno, fazer perguntas, incentivar a pessoa a continuar. No cotidiano, pense em como você se sente quando alguém realmente presta atenção no que você diz, sem interromper, sem olhar para o celular, apenas ouvindo. Essa sensação é rara, e por isso tão poderosa. Ele provoca uma reflexão. Muitas vezes, tentamos ser bons conversadores acumulando histórias, piadas ou informações. Mas, na prática, o que mais conquista as pessoas é a capacidade de fazê-las falar sobre si mesmas. É como se você desse um palco para o outro brilhar. E, no fim, ele vai se lembrar de você como alguém incrível. Esse capítulo nos ensina que a chave para ser um bom conversador não é dominar a palavra, mas a escuta. Quem sabe ouvir conquista amigos, influencia pessoas e cria laços muito mais fortes do que quem só fala de si mesmo. Capítulo 8. Como interessar as pessoas. Neste capítulo, Dale Carnegie apresenta um princípio direto. Fale sobre os interesses da outra pessoa. Ele explica que, se quisermos conquistar a atenção e a simpatia de alguém, precisamos nos conectar com aquilo que realmente importa para ela. Carnegie mostra que a maioria das pessoas está mais interessada em seus próprios assuntos do que em qualquer outra coisa. Por isso, quando você direciona a conversa para os interesses do outro, cria uma ponte imediata de empatia. É como quando alguém lembra do seu hobby favorito ou pergunta sobre um projeto que você gosta. Automaticamente você se sente mais próximo dessa pessoa. Ele dá exemplos práticos, como o de Theodore Roosevelt, que antes de receber qualquer visitante importante, estudava os temas que interessavam a essa pessoa. Assim, quando se encontravam, Roosevelt conseguia conversar sobre algo que o outro valorizava, criando conexão instantânea. No cotidiano, isso pode ser aplicado em qualquer situação. Em uma entrevista de emprego, quando você mostra que pesquisou sobre a empresa. Em uma amizade, quando você se interessa pelo que o outro gosta. Ou até em relacionamentos, quando você demonstra curiosidade genuína pelos sonhos e paixões da pessoa. Carnegie provoca uma reflexão. Quantas vezes você já se sentiu entediado em uma conversa porque o outro só falava de si mesmo? E quantas vezes se sentiu valorizado quando alguém trouxe à tona um assunto que você ama? Esse capítulo nos ensina que a chave para despertar interesse não é falar muito, mas falar sobre o que importa para o outro. Quando você se conecta com os interesses das pessoas, conquista não só a atenção, mas também a simpatia delas. Capítulo 9. Como fazer as pessoas gostarem instantaneamente de você. Neste capítulo, Dale Carnegie apresenta um princípio simples, mas extremamente eficaz. Faça a outra pessoa sentir-se importante. E faça isso de forma sincera. Carnegie explica que todos nós temos uma necessidade profunda de reconhecimento. Quando alguém nos trata como se fôssemos relevantes, especiais e dignos de atenção, criamos imediatamente uma simpatia por essa pessoa. Mas há um detalhe crucial: isso precisa ser genuíno. Se for bajulação ou falsidade, o efeito é o oposto. Ele mostra que pequenos gestos podem gerar grandes resultados. Um elogio sincero, um reconhecimento de esforço, ou até mesmo um simples obrigado dito de coração podem transformar relacionamentos. No cotidiano, pense em como você se sente quando alguém valoriza sua contribuição em um projeto, ou quando um amigo reconhece algo positivo em você. Essa sensação cria laços instantâneos. Carnegie provoca uma reflexão.
Quantas vezes você já se afastou de alguém porque sentiu que era tratado como irrelevante? E quantas vezes se aproximou de alguém que fez você se sentir valorizado? Esse capítulo nos ensina que, se quisermos conquistar simpatia imediata, precisamos cultivar o hábito de valorizar os outros de forma sincera. A chave não está em grandes discursos, mas em pequenos gestos de reconhecimento que fazem o outro se sentir importante. Capítulo 10. Você não pode vencer uma discussão. Dale Carnegie abre esta parte do livro com uma verdade desconfortável. Asterisco, asterisco, ninguém vence uma discussão, asterisco, asterisco. Mesmo que você prove estar certo, a outra pessoa sai ressentida, humilhada ou com raiva. O resultado? Você perde a simpatia dela, e a vitória se torna apenas uma ilusão. Ele explica que, quando discutimos, o ego entra em jogo. Cada lado quer defender sua posição, e quanto mais argumentos são lançados, mais a outra pessoa se fecha. É como tentar empurrar uma porta que abre para dentro. Quanto mais força você faz, mais ela se tranca. Carnegie sugere que, em vez de discutir, devemos buscar pontos de concordância e ouvir com atenção. Se for necessário discordar, que seja de forma respeitosa, sem confrontar diretamente. No cotidiano, pense em uma reunião de trabalho. Quando alguém insiste em ganhar a discussão, o clima pesa e a colaboração desaparece. Mas quando alguém conduz a conversa com calma, reconhecendo os pontos válidos do outro, a chance de chegar a um acordo é muito maior. Ele provoca uma reflexão. Quantas vezes você já venceu uma discussão, mas perdeu a amizade, o respeito ou a boa vontade da outra pessoa? Valeu a pena? Esse capítulo nos ensina que, se quisermos realmente influenciar, precisamos abandonar a ideia de vencer debates. O objetivo não é provar que estamos certos, mas preservar relacionamentos e abrir espaço para o diálogo. Capítulo 11. Um meio seguro de conquistar inimigos, e como evitá-lo. Neste capítulo, Dale Carnegie alerta para um erro comum. Asterisco, asterisco, corrigir alguém diretamente dizendo que ele está errado, asterisco, asterisco. Essa atitude, segundo ele, é um caminho certo para criar inimigos. Quando você afirma que alguém está errado, o que a pessoa ouve é: sou mais inteligente que você. E isso fere o orgulho, desperta resistência e fecha qualquer possibilidade de diálogo. Carnegie explica que, mesmo quando temos razão, é mais sábio evitar confrontos diretos. Em vez de dizer você está errado, ele sugere usar frases como: posso estar enganado, mas vamos analisar juntos, ou entendo seu ponto, mas já pensou por esse outro lado. Essa abordagem preserva a autoestima do outro e abre espaço para uma conversa construtiva. No cotidiano, pense em uma reunião de trabalho. Se alguém apresenta uma ideia equivocada e você responde de forma dura, a pessoa se sente humilhada e passa a resistir a você. Mas se você conduz a correção com respeito, ela se sente incluída e pode até mudar de opinião sem ressentimento. Carnegie provoca uma reflexão. Quantas vezes você já perdeu uma boa relação apenas porque quis provar que estava certo? E quantas vezes conseguiu influenciar mais quando deixou o outro chegar à conclusão por conta própria? Esse capítulo nos ensina que, se quisermos conquistar pessoas para o nosso modo de pensar, precisamos aprender a discordar sem atacar. O segredo não está em vencer debates, mas em preservar relacionamentos e guiar o outro com sutileza. Capítulo 12. Se você estiver errado, admita rapidamente. Neste capítulo, Dale Carnegie apresenta um princípio contraintuitivo, mas extremamente eficaz. Asterisco, asterisco, quando você estiver errado, admita de imediato e com sinceridade, asterisco, asterisco. Ele explica que a tendência natural das pessoas é se justificar, negar ou tentar minimizar os próprios erros. Mas isso só gera resistência e desconfiança. Quando, ao contrário, você assume a responsabilidade de forma rápida e honesta, desarma a crítica e conquista respeito. Carnegie mostra que admitir erros não é sinal de fraqueza, mas de força. É como em uma negociação. Se você reconhece logo de início que falhou em algum ponto, o outro lado tende a baixar a guarda e se torna mais receptivo. No cotidiano, pense em um chefe que erra em uma decisão. Se ele tenta esconder, perde credibilidade. Mas se admite o erro e corrige, ganha a confiança da equipe. Ele provoca uma reflexão. Quantas vezes você já se irritou com alguém que insistia em negar o óbvio?
E quantas vezes sentiu respeito por alguém que teve a coragem de assumir a falha? Esse capítulo nos ensina que a melhor maneira de lidar com os próprios erros não é escondê-los, mas reconhecê-los rapidamente. A sinceridade abre portas que a teimosia fecha. Capítulo 13. Um pingo de mel. Dale Carnegie apresenta aqui um princípio clássico. Asterisco, asterisco, a suavidade conquista mais do que a força, asterisco, asterisco. Ele usa a metáfora do pingo de mel para mostrar que, quando abordamos alguém com gentileza, temos muito mais chances de convencê-lo do que se partirmos para a agressividade ou imposição. Carnegie explica que, em qualquer situação de conflito ou negociação, começar com cordialidade abre portas. Se você inicia uma conversa de forma ríspida, o outro se fecha imediatamente. Mas se começa com um tom amigável, cria um ambiente de receptividade. É como tentar abrir uma fechadura. A chave da gentileza gira com facilidade, enquanto a da hostilidade emperra. Ele dá exemplos práticos de advogados e negociadores que, ao invés de atacar, conquistavam resultados melhores ao adotar uma postura calma e respeitosa. No cotidiano, isso pode ser visto em discussões familiares, no trabalho ou até no trânsito. Um gesto de gentileza pode desarmar uma situação que, de outra forma, se transformaria em conflito. Carnegie provoca uma reflexão. Quantas vezes você já perdeu uma oportunidade porque reagiu com dureza? E quantas vezes conseguiu mais quando usou a diplomacia e a calma? Esse capítulo nos ensina que, se quisermos conquistar pessoas para o nosso modo de pensar, precisamos começar sempre com um pingo de mel. A suavidade não é sinal de fraqueza, mas de inteligência estratégica. Capítulo 14. O segredo de Sócrates. Neste capítulo, Dale Carnegie apresenta uma técnica inspirada no filósofo Sócrates. Asterisco, asterisco, comece as conversas buscando o sim, asterisco, asterisco. A ideia é simples. Quando você inicia um diálogo fazendo perguntas ou afirmações com as quais a outra pessoa concorda, cria um clima de cooperação e receptividade. Carnegie explica que, quando alguém diz não, o cérebro automaticamente entra em modo de defesa. É como se uma barreira fosse erguida, e a pessoa passasse a resistir a qualquer argumento seguinte. Já quando a conversa começa com uma sequência de sims, a mente se abre, e a tendência é manter essa disposição positiva. Ele dá exemplos práticos de vendedores e negociadores que, em vez de confrontar, começavam destacando pontos de concordância. No cotidiano, isso pode ser aplicado em discussões familiares, no trabalho ou até em debates. Se você inicia ressaltando algo em comum, a chance de convencer o outro aumenta muito. Carnegie provoca uma reflexão. Quantas vezes você já tentou impor sua visão começando pelo confronto direto? E quantas vezes conseguiu mais quando começou pelo que unia, e não pelo que separava? Esse capítulo nos ensina que a verdadeira influência não está em vencer pela força, mas em conduzir o outro a concordar passo a passo. O segredo de Sócrates é simples. Abra a porta do diálogo com o sim, e o caminho para a persuasão se torna muito mais fácil. Capítulo 15. A válvula de segurança nas discussões. Dale Carnegie apresenta aqui uma estratégia simples, mas extremamente eficaz para evitar conflitos. Deixe a outra pessoa falar bastante. Ele chama isso de a válvula de segurança nas discussões, porque quando alguém tem a chance de se expressar, libera pressão interna e se torna mais receptiva ao diálogo. Carnegie explica que, em qualquer conversa, especialmente nas mais tensas, as pessoas querem ser ouvidas. Se você interrompe, corta ou tenta impor sua visão, a tendência é que elas se fechem e resistam ainda mais. Mas quando você dá espaço para que falem, muitas vezes acabam chegando sozinhas a conclusões mais equilibradas. Ele mostra que grandes líderes e negociadores sempre usaram essa técnica: ouvir mais do que falar. No cotidiano, pense em uma discussão familiar ou no trabalho. Quando você deixa o outro desabafar, a tensão diminui. Depois disso, fica muito mais fácil apresentar seu ponto de vista sem gerar resistência. Carnegie provoca uma reflexão. Quantas vezes você já piorou uma situação porque não deixou o outro terminar de falar? E quantas vezes percebeu que, ao ouvir com paciência, a pessoa se acalmou e até mudou de postura? Esse capítulo nos ensina que ouvir não é apenas uma demonstração de respeito, mas também uma ferramenta estratégica.
Dar voz ao outro é abrir caminho para a cooperação e para soluções mais harmoniosas. Capítulo 16. Como obter cooperação imediata. Neste capítulo, Dale Carnegie apresenta um princípio poderoso. As pessoas apoiam aquilo que elas mesmas ajudam a criar. Em outras palavras, se você quer obter cooperação, envolva o outro no processo de decisão. Carnegie explica que, quando tentamos impor nossas ideias, a tendência natural é gerar resistência. Mas quando pedimos sugestões, opiniões e deixamos o outro participar, ele se sente parte da solução. Por isso, se compromete muito mais com o resultado. Ele dá exemplos práticos de líderes que, em vez de dar ordens diretas, faziam perguntas como: o que você acha que devemos fazer? Ou como você resolveria essa situação? Essa abordagem não só gera engajamento, como também desperta criatividade e senso de responsabilidade. No cotidiano, pense em um chefe que impõe tarefas sem ouvir ninguém. A equipe cumpre, mas sem entusiasmo. Agora imagine um líder que pede ideias e valoriza contribuições. O time se sente dono do projeto e trabalha com muito mais energia. Carnegie provoca uma reflexão. Quantas vezes você já se sentiu motivado porque sua opinião foi ouvida? E quantas vezes perdeu o interesse porque tudo foi decidido sem você? Esse capítulo nos ensina que a chave para obter cooperação imediata não é mandar, mas incluir. Quando damos voz às pessoas, elas não apenas colaboram, elas se tornam parceiras do processo. Capítulo 17. Uma fórmula que fará maravilhas para você. Neste capítulo, Dale Carnegie apresenta uma fórmula simples, mas transformadora. Deixe que a outra pessoa sinta que a ideia é dela. Ele explica que, quando tentamos impor nossas opiniões, a tendência natural é gerar resistência. Mas quando conduzimos a conversa de forma que o outro chegue à conclusão por conta própria, a aceitação é imediata e duradoura. Carnegie mostra que essa técnica funciona porque todos nós temos orgulho das nossas próprias ideias. Se alguém nos convence de algo, podemos até aceitar. Mas se sentimos que fomos nós que chegamos à solução, o compromisso é muito maior. É como em uma reunião de trabalho. Se o líder apresenta a solução pronta, a equipe pode até seguir, mas sem entusiasmo. Agora, se o líder conduz perguntas e reflexões até que a equipe propõe a solução, todos se sentem donos do resultado. Ele provoca uma reflexão importante. Quantas vezes você já rejeitou uma sugestão só porque parecia imposta? E quantas vezes abraçou uma ideia com energia porque acreditava que tinha sido sua? Esse capítulo nos ensina que a verdadeira influência não está em impor, mas em guiar. Quando deixamos que o outro sinta que a ideia nasceu dele, conquistamos não só a cooperação, mas também o entusiasmo. Capítulo 18. O que todos querem. Neste capítulo, Dale Carnegie reforça uma ideia central que já vinha sendo trabalhada ao longo do livro. Todos os seres humanos desejam sentir-se importantes. Esse é um dos maiores anseios universais, e quem aprende a reconhecer isso consegue criar conexões muito mais fortes. Carnegie explica que, quando tratamos alguém como irrelevante, despertamos ressentimento. Mas quando valorizamos sinceramente suas qualidades, conquistas ou esforços, despertamos simpatia e cooperação. A chave está na sinceridade. Elogios falsos ou bajulação são facilmente percebidos e acabam tendo o efeito contrário. Ele mostra que líderes eficazes, professores inspiradores e amigos verdadeiros têm em comum a capacidade de fazer os outros se sentirem valorizados. No cotidiano, isso pode ser tão simples quanto reconhecer o esforço de um colega, agradecer de forma genuína ou destacar uma qualidade que muitas vezes passa despercebida. Carnegie provoca uma reflexão. Quantas vezes você já se afastou de alguém porque se sentiu ignorado? E quantas vezes se aproximou de alguém que fez você se sentir especial? Esse capítulo nos ensina que, se quisermos conquistar pessoas para o nosso modo de pensar, precisamos cultivar o hábito de valorizar os outros. O que todos querem, no fundo, é reconhecimento. E quem oferece isso de forma sincera conquista aliados duradouros. Capítulo 19. Um apelo que todos apreciam. Neste capítulo, Dale Carnegie mostra que uma das formas mais eficazes de influenciar alguém é apelar para o senso de nobreza, justiça e valores elevados que todos carregam dentro de si. Em vez de pressionar ou exigir,
Ele sugere que despertemos no outro o desejo de agir de acordo com o que há de melhor em sua própria natureza. Carnegie explica que, quando pedimos algo de forma direta e autoritária, a reação natural é resistência. Mas quando mostramos como aquela ação está ligada a princípios como honestidade, responsabilidade ou generosidade, a pessoa tende a colaborar de forma espontânea. É como convidar alguém a ser a melhor versão de si mesma. Ele dá exemplos de líderes e negociadores que, em vez de apelar ao medo ou à obrigação, conquistaram resultados apelando ao orgulho, à honra e ao senso de dever das pessoas. No cotidiano, isso pode ser visto em situações simples. Um professor que inspira seus alunos a estudar não apenas para passar na prova, mas para se tornarem cidadãos melhores. Ou um gestor que motiva a equipe não só pelo lucro, mas pelo impacto positivo que o trabalho pode gerar. Carnegie provoca uma reflexão. Quantas vezes você já se sentiu mais motivado quando alguém apelou ao seu senso de justiça ou de propósito, em vez de apenas mandar você fazer algo? Esse capítulo nos ensina que, se quisermos conquistar pessoas para o nosso modo de pensar, precisamos aprender a tocar em seus valores mais elevados. O apelo que todos apreciam é aquele que desperta o orgulho de agir pelo que é certo. Capítulo 20. O cinema faz isso. A TV faz isso. Por que você não faz também? Neste capítulo, Dale Carnegie mostra o poder de dramatizar ideias. Ele explica que, assim como o cinema e a televisão usam emoção, imagens fortes e histórias envolventes para prender a atenção do público, nós também podemos tornar nossas mensagens mais impactantes ao apresentá-las de forma vívida e marcante. Carnegie afirma que simplesmente expor fatos ou argumentos de maneira fria raramente convence. Mas quando dramatizamos, quando damos vida ao que queremos transmitir, despertamos interesse e emoção. É como a diferença entre dizer essa solução vai economizar dinheiro e mostrar, com números e exemplos concretos, quanto exatamente será economizado e o impacto que isso terá. Ele dá exemplos de vendedores e líderes que usaram dramatização para conquistar pessoas. Um vendedor, por exemplo, não apenas dizia que seu produto era resistente, mas fazia uma demonstração prática, deixando claro de forma visual e memorável. Essa dramatização gravava a mensagem na mente do cliente. No cotidiano, isso pode ser aplicado em apresentações, reuniões ou até em conversas pessoais. Se você quer convencer alguém, não basta falar, é preciso mostrar, ilustrar, dramatizar. Carnegie provoca uma reflexão. Quantas vezes você já se entediou ouvindo alguém despejar informações sem emoção? E quantas vezes ficou convencido porque a mensagem foi transmitida de forma envolvente e marcante? Esse capítulo nos ensina que, se quisermos conquistar pessoas para o nosso modo de pensar, precisamos aprender com o cinema e a TV. Dramatizar nossas ideias para que elas não apenas sejam ouvidas, mas sentidas. Capítulo 21. Quando nada mais der certo, tente isto. Neste capítulo, Dale Carnegie apresenta um recurso final para conquistar pessoas quando todos os outros métodos parecem falhar: desafiar de forma construtiva. Ele explica que, muitas vezes, as pessoas se motivam diante de um desafio, pois isso desperta nelas o desejo de provar sua capacidade, superar limites e mostrar valor. Carnegie mostra que, em vez de insistir em argumentos ou pressões, lançar um desafio pode transformar a resistência em motivação. É como em uma equipe de vendas. Se o líder apenas cobra resultados, o grupo se sente pressionado. Mas se ele propõe um desafio, como bater um recorde ou alcançar uma meta ousada, a energia muda completamente. O desafio desperta entusiasmo e espírito de superação. Ele dá exemplos de líderes que usaram essa técnica com sucesso, transformando situações difíceis em oportunidades de crescimento. No cotidiano, isso pode ser aplicado em ambientes de trabalho, estudos ou até em relações pessoais. Quando alguém é convidado a provar seu potencial, muitas vezes responde com esforço redobrado. Carnegie provoca uma reflexão. Quantas vezes você já se sentiu mais motivado quando alguém acreditou em você e lançou um desafio, em vez de apenas exigir? Esse capítulo nos ensina que, quando nada mais funciona, propor um desafio pode ser a chave para conquistar cooperação e engajamento. O ser humano tem dentro de si o desejo de superar obstáculos, e quem sabe despertar isso consegue resultados extraordinários. Capítulo 22. Se precisa descobrir erros, comece assim.
Dale Carnegie abre a última parte do livro mostrando que, se precisamos corrigir alguém, a melhor forma de começar é elogiando e reconhecendo os pontos positivos antes de apontar falhas. Ele explica que, quando iniciamos uma conversa destacando qualidades, a pessoa se sente valorizada e fica muito mais receptiva a ouvir críticas construtivas. Carnegie lembra que ninguém gosta de ser atacado ou humilhado. Se a correção vem de forma direta e dura, a reação natural é de defesa. Mas se começamos reconhecendo o que a pessoa faz bem, criamos um ambiente de confiança. É como preparar o terreno antes de plantar uma semente. O elogio abre espaço para que a crítica seja recebida sem resistência. Ele dá exemplos de líderes que, ao corrigir erros, sempre começavam destacando conquistas ou esforços. No cotidiano, isso pode ser aplicado em qualquer relação. Um chefe que elogia o empenho de um funcionário antes de sugerir melhorias, ou um pai que reconhece o esforço do filho antes de apontar onde ele pode melhorar. Carnegie provoca uma reflexão. Quantas vezes você já se fechou diante de uma crítica dura? E quantas vezes aceitou melhor uma correção porque ela veio acompanhada de reconhecimento? Esse capítulo nos ensina que a liderança eficaz não está em apontar falhas de forma fria, mas em equilibrar crítica com apreço. Começar com elogios é a chave para corrigir sem ferir e para guiar sem perder o respeito. Capítulo 23. Como criticar e não ser odiado por isso. Neste capítulo, Dale Carnegie mostra que a forma como fazemos críticas pode determinar se conquistamos respeito ou ressentimento. Ele explica que, em vez de atacar diretamente, é muito mais eficaz apontar erros de maneira indireta, suave e construtiva. Carnegie sugere, por exemplo, substituir críticas duras por observações sutis, ou até mesmo usar o humor para suavizar a mensagem. O objetivo não é humilhar, mas ajudar a pessoa a perceber o erro sem sentir-se diminuída. Ele mostra que grandes líderes aplicavam essa técnica. Em vez de dizer "você fez errado", usavam frases como "talvez possamos tentar de outra forma" ou "o que você acha de ajustar esse ponto?". Assim, a crítica se transformava em orientação, e não em ataque. No cotidiano, isso pode ser aplicado em qualquer relação, no trabalho, em casa ou entre amigos. Uma crítica mal feita pode destruir a confiança. Já uma crítica bem conduzida pode fortalecer vínculos e gerar crescimento. Carnegie provoca uma reflexão. Quantas vezes você já se fechou diante de uma crítica dura? E quantas vezes aceitou melhor uma sugestão porque ela foi feita com delicadeza? Esse capítulo nos ensina que a verdadeira liderança não está em apontar falhas de forma ríspida, mas em corrigir com tato. Criticar sem ser odiado é uma arte que exige empatia, respeito e inteligência emocional. Capítulo 24. Fale primeiro dos seus próprios erros. Neste capítulo, Dale Carnegie mostra como a humildade pode transformar a forma como corrigimos ou orientamos alguém. Ele explica que, quando admitimos nossos próprios erros antes de apontar os dos outros, criamos um ambiente de compreensão e empatia. Carnegie destaca que ninguém gosta de ser criticado, mas quando a crítica vem acompanhada de uma confissão pessoal, ela perde o peso de acusação. Em vez de soar como julgamento, passa a soar como um conselho de alguém que já esteve na mesma situação. Ele dá exemplos de líderes que, ao corrigir subordinados, começavam dizendo algo como: "Eu também já cometi esse erro ou sei bem como é, porque já passei por isso". Essa abordagem desarma a resistência, se faz com que a pessoa aceite a orientação de forma muito mais positiva. No cotidiano, isso pode ser aplicado em qualquer relação. Um pai que admite seus próprios deslizes antes de aconselhar o filho, ou um gestor que compartilha suas falhas antes de sugerir melhorias à equipe. Carnegie provoca uma reflexão. Quantas vezes você já se sentiu mais aberto a ouvir alguém que mostrou vulnerabilidade, em vez de apenas apontar o dedo? Esse capítulo nos ensina que falar primeiro dos nossos erros não diminui nossa autoridade, mas aumenta nossa credibilidade. A humildade abre portas que a arrogância fecha. Capítulo 25. Ninguém gosta de receber ordens. Neste capítulo, Dale Carnegie destaca que uma das formas mais eficazes de liderar é evitar dar ordens diretas. Ele explica que, quando alguém recebe uma ordem, a reação natural é de resistência, mesmo que inconsciente, porque sentimos que nossa autonomia está sendo ameaçada. Em vez de mandar,
Carnegie sugere transformar ordens em sugestões ou perguntas. Frases como "o que você acha de fazermos assim?" ou "você poderia verificar esse ponto?" soam muito mais colaborativas do que um simples "faça isso." Essa abordagem preserva a dignidade do outro e gera cooperação em vez de ressentimento. Ele mostra que grandes líderes sempre souberam envolver as pessoas no processo de decisão, dando a elas a sensação de participação e importância. No cotidiano, isso pode ser aplicado em qualquer relação, no trabalho, em casa ou até em amizades. Quando pedimos em vez de ordenar, criamos um ambiente de respeito e parceria. Carnegie provoca uma reflexão. Quantas vezes você já se sentiu incomodado ao receber uma ordem seca? E quantas vezes se sentiu motivado quando alguém pediu sua colaboração de forma respeitosa? Esse capítulo nos ensina que liderar não é impor, mas inspirar. Quando substituímos ordens por sugestões, conquistamos não apenas obediência, mas engajamento genuíno. Capítulo 26. Deixe a outra pessoa salvar a própria reputação. Neste capítulo, Dale Carnegie destaca a importância de preservar a dignidade das pessoas, mesmo quando elas cometem erros. Ele explica que, se expomos alguém de forma humilhante, criamos ressentimento e fechamos portas para a cooperação. Mas, se damos a chance de a pessoa salvar a própria reputação, fortalecemos a relação e mantemos o respeito mútuo. Carnegie mostra que líderes eficazes sabem corrigir sem envergonhar. Em vez de expor falhas em público, preferem conversar em particular. Em vez de acusar diretamente, oferecem alternativas que permitem ao outro corrigir o erro sem perder a autoestima. No cotidiano, isso pode ser aplicado em situações simples. Um chefe que chama um funcionário em particular para corrigir um problema, em vez de repreendê-lo diante da equipe. Ou um amigo que aborda uma falha com delicadeza, sem constranger. Carnegie provoca uma reflexão. Quantas vezes você já guardou mágoa porque foi exposto diante de outros? E quantas vezes se sentiu grato por alguém ter protegido sua imagem ao corrigir você? Esse capítulo nos ensina que preservar a reputação do outro é um gesto de respeito e inteligência emocional. Quando damos essa oportunidade, conquistamos não apenas cooperação, mas também lealdade. Capítulo 27. Como estimular as pessoas a terem sucesso. Neste capítulo, Dale Carnegie mostra que uma das formas mais poderosas de motivar alguém é reconhecer até mesmo os menores progressos e oferecer encorajamento constante. Ele explica que, quando destacamos pequenas conquistas, despertamos no outro a confiança necessária para alcançar resultados maiores. Carnegie afirma que muitas pessoas deixam de atingir seu potencial porque nunca recebem estímulo. Um simples gesto de reconhecimento pode transformar insegurança em determinação. É como acender uma chama. Quanto mais combustível de incentivo colocamos, mais forte a chama da motivação se torna. Ele dá exemplos de líderes e professores que, ao invés de criticar falhas, preferiam valorizar cada avanço, por menor que fosse. Essa atitude criava um ambiente de crescimento, onde as pessoas se sentiam capazes de superar desafios. No cotidiano, isso pode ser aplicado em qualquer relação. Um chefe que reconhece o esforço de um funcionário, um pai que valoriza o progresso do filho ou um amigo que celebra conquistas pessoais. Carnegie provoca uma reflexão. Quantas vezes você já se sentiu mais motivado porque alguém acreditou em você? E quantas vezes desanimou porque só apontaram suas falhas? Esse capítulo nos ensina que estimular as pessoas a terem sucesso não exige grandes discursos, mas sim a prática constante de reconhecer, valorizar e encorajar. O incentivo é a chave para liberar o melhor que cada um pode oferecer. Capítulo 28. Dê um bom nome às pessoas e elas se esforçarão para corresponder a ele. Neste capítulo, Dale Carnegie mostra o poder das expectativas positivas. Ele explica que, quando atribuímos a alguém uma qualidade ou um título de valor, essa pessoa tende a se esforçar para corresponder à imagem que criamos dela. É como se o simples ato de reconhecer uma virtude despertasse, no outro, o desejo de vivê-la plenamente. Carnegie dá exemplos de líderes que, ao invés de criticar, preferiam reforçar qualidades. Se um funcionário era desorganizado, em vez de chamá-lo de descuidado, o líder dizia: "Você sempre foi muito caprichoso, sei que pode organizar isso melhor." Essa abordagem não só preservava a autoestima,
como também motivava a pessoa a agir de acordo com a expectativa positiva. No cotidiano, isso pode ser aplicado em qualquer relação. Um professor que chama um aluno de dedicado mesmo quando ele ainda não demonstra tanto esforço. Ou um pai que diz ao filho: sei que você é responsável, para incentivá-lo a assumir compromissos. Carnegie provoca uma reflexão. Quantas vezes você já se esforçou mais porque alguém acreditou em você? E quantas vezes desanimou porque só destacaram suas falhas? Esse capítulo nos ensina que dar um bom nome às pessoas não é bajulação, mas uma forma inteligente de inspirar crescimento. Quando oferecemos confiança e reconhecimento, despertamos no outro a vontade de ser melhor. Capítulo 29. Torne o erro fácil de corrigir. Neste capítulo, Dale Carnegie mostra que, quando alguém comete um erro, a melhor forma de ajudá-lo a melhorar é tornar a correção simples e acessível. Se fazemos a pessoa sentir que a falha é grave ou impossível de resolver, ela se desanima e pode desistir. Mas se mostramos que o erro é pequeno e fácil de corrigir, despertamos confiança e motivação para mudar. Carnegie explica que, muitas vezes, líderes e educadores erram ao exagerar na gravidade de uma falha. Isso gera medo e paralisação. Já quando a correção é apresentada como algo simples, a pessoa se sente capaz de melhorar e se esforça mais. Ele dá exemplos de professores e gestores que, ao invés de criticar duramente, diziam frases como: isso é só um detalhe, você vai ajustar rapidinho, ou tenho certeza de que, com um pequeno esforço, você consegue resolver. Essa abordagem encoraja em vez de desanimar. No cotidiano, isso pode ser aplicado em qualquer relação. Um pai que mostra ao filho que um erro na lição é fácil de corrigir, ou um chefe que apresenta uma falha como uma oportunidade simples de aprendizado. Carnegie provoca uma reflexão. Quantas vezes você já se sentiu travado porque alguém fez parecer que seu erro era enorme? E quantas vezes se sentiu motivado quando disseram que era fácil de resolver? Esse capítulo nos ensina que a verdadeira liderança não está em destacar a dificuldade, mas em mostrar o caminho da solução. Tornar o erro fácil de corrigir é dar às pessoas a confiança necessária para crescer. Capítulo 30. Faça as pessoas ficarem felizes em fazer o que você sugere. No último capítulo, Dale Carnegie mostra que a verdadeira liderança não está apenas em convencer, mas em inspirar. Ele explica que, quando conseguimos fazer com que as pessoas sintam prazer e satisfação em realizar o que sugerimos, conquistamos não só cooperação, mas também entusiasmo. Carnegie apresenta alguns princípios para alcançar isso. Sempre mostre como a tarefa traz benefícios para a própria pessoa. Valorize suas qualidades, reconheça seus esforços e torne o processo agradável. Em vez de impor obrigações, transforme-as em oportunidades de crescimento, aprendizado ou reconhecimento. Ele dá exemplos de líderes que sabiam motivar suas equipes mostrando o propósito por trás das tarefas, e não apenas exigindo resultados. No cotidiano, isso pode ser aplicado em qualquer relação. Um chefe que apresenta um projeto como uma chance de destaque, um professor que mostra como o estudo pode abrir portas, ou um pai que transforma responsabilidades em conquistas pessoais para o filho. Carnegie provoca uma reflexão. Quantas vezes você já se dedicou mais porque sentiu alegria e orgulho no que fazia, em vez de apenas obrigação? Esse capítulo nos ensina que a chave para influenciar de forma duradoura é criar um ambiente em que as pessoas se sintam felizes em colaborar. Quando conseguimos isso, não apenas conquistamos resultados, mas também fortalecemos laços de confiança e respeito. E aí? Qual foi o insight que mais chamou sua atenção neste resumo de como fazer amigos e influenciar pessoas? Conta aqui nos comentários e aproveita para sugerir o próximo livro que você gostaria de ver no canal. E não esqueça, clique no link da descrição para garantir o seu exemplar completo. Porque só explorando cada capítulo você vai descobrir em profundidade as técnicas de comunicação e relacionamento que podem transformar sua vida pessoal e profissional.